Hoje eu tô aqui no 5º distrito de Paris, onde tem uma loja ótima para eu comprar todos os ingredientes que eu preciso para a receita de hoje. A gente vai fazer uma quiche deliciosa. Mas antes eu vou mostrar para vocês um dos segredos da cidade de Paris que fica aqui do lado. Poucos turistas conhecem, mas eu acho que super vale a visita porque tem muita história para contar esse lugar. Vem comigo. Eu estou aqui nas Arènes de Lutèce, o vestígio galo-romano mais antigo da capital. Aqui ficava um anfiteatro que foi construído no século I, na época em que essa região foi dominada pelos romanos. Esse lugar aqui abrigava 15 mil pessoas, mais ou menos, que vinham para assistir espetáculos de teatro e combates de gladiadores também. No século XIX, esse lugar quase desapareceu, porque a prefeitura queria fazer um estacionamento de ônibus aqui. Mas graças à intervenção do escritor Victor Hugo, que pediu para eles mudarem de ideia, ele conseguiu fazer com que a prefeitura não fizesse mais essas obras e hoje as arenas são classificadas como o monumento histórico mais antigo de Paris. Boa parte do anfiteatro foi destruído com o tempo. Hoje a gente consegue ver bem o espaço onde ficava a arena, algumas arquibancadas, ali atrás tem os arcos, as colunas onde tinham vários arcos, e aqui tem essas duas entradas que dizem que era onde ficavam os leões e os tigres que participavam dos combates com os gladiadores. Se é verdade ou não é, eu não sei. Agora, antes de ir para a cozinha, eu vou passar numa lojinha que fica aqui perto, que chama Les Fermes des Arènes. Ela vende queijos da França inteira e vai ser ideal para a nossa receita de hoje. Vamos começar essa receita pela base da quiche, porque a massa precisa descansar um pouquinho na geladeira. Eu tenho aqui nessa tigela 200 gramas de farinha e eu vou acrescentar 90 gramas de manteiga sem sal, cortada em cubinhos. E aí agora é só misturar tudo com a ponta dos dedos, formando uma farofinha. Tem que dissolver a manteiga, integrar ela bem na farinha para ficar parecendo com uma areiazinha, uma farofinha. Aí agora eu vou colocar o sal e um ovo. Dependendo do tamanho do ovo, às vezes a gente já consegue deixar a massa bem homogênea só colocando o ovo mesmo. Aqui no meu caso, o meu era um pouco pequeno, então a massa ainda está seca. Então para que ela fique bem homogênea e bem macia, eu vou acrescentar um pouquinho de água fria. Aí eu vou mexendo bem até formar uma bola homogênea, que eu vou embrulhar no plástico filme e levar para a geladeira por pelo menos uns 30 minutos. Enquanto a massa firma lá na geladeira, agora a gente vai preparar o recheio da quiche. Para isso eu vou precisar de 6 ovos, que eu vou dar aqui uma misturadinha com fouet antes de acrescentar os outros ingredientes. Eu coloco então 250 ml de leite e a mesma quantidade de creme de leite. A receita original da quiche leva apenas creme de leite fresco. Eu estou usando aqui metade para deixar o recheio um pouco mais leve. O creme de leite fresco, ele deixa o recheio bem cremosinho, mas se você não tiver, pode fazer também com creme de leite de caixinha, de latinha, que vai dar certo. Às vezes eu faço até com iogurte no lugar do creme de leite para deixar a receita um pouco mais leve, mas hoje aqui a gente está colocando tanto queijo que não é o creme de leite que vai deixar essa quiche mais leve, né? Agora é só colocar os queijos. Eu estou usando aqui 150 gramas de Emmental, 100 gramas de Comté e 50 gramas de Roquefort. Os ingredientes do recheio você pode variar como você quiser. Eu estou usando aqui esses 3 queijos que eu acho que combinam bem, mas você pode usar o queijo que você tiver acesso. Só precisa tomar um pouco de cuidado com a quantidade de sal. Por exemplo, aqui com o Roquefort eu estou usando uma quantidade menor porque ele é muito mais salgado. Então tem que achar aí o equilíbrio para o recheio da sua quiche não ficar salgado demais. Agora que o recheio já está pronto, a gente já pode abrir a massa, que já deu um tempinho na geladeira. A minha dica é abrir entre 2 folhas de papel manteiga,
porque assim a gente não precisa nem usar mais farinha, nem sujar a bancada e ainda facilita bastante na hora de transferir depois para a forma. Para que a massa fique bem crocante, eu vou dar uma pré-assada nela. Para isso a gente coloca o mesmo papel manteiga que a gente usou para abrir, coloca por cima da massa já dentro da forma, cobre com algum pezinho. Eu uso aqui essas lentilhas que eu só uso para isso, elas já estão até meio torradinhas aqui. Você pode usar feijão, pode usar arroz, pode usar o que você tiver acesso, precisa ser algum grão seco. Ele vai fazer um peso e não vai deixar a massa inflar no forno. E aí a gente leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 15, 20 minutinhos até que ela comece a ficar firme. Ela não precisa dourar ainda, porque ela vai dourar depois na segunda etapa do cozimento. A receita da quiche foi inventada na região de Lorena, que fica na divisa da França com a Alemanha. E é por isso que a versão mais famosa de todas as quiches é a tal da quiche Lorraine, que é aquela que leva bastante bacon no meio, porque foi a primeira a ser criada nessa região. E aliás, o nome quiche vem do alemão Kuchen, que quer dizer bolo. E aí os franceses quando falavam, porque escreve Kuchen, os franceses quando falavam foram mudando até que virou quiche. A próxima etapa, agora que a massa já está pré-assada, é colocar o recheio e levar novamente ao forno por cerca de 30 a 40 minutos a 180 graus. E aí, gostou dessa receita? Ela é super versátil, você pode variar com os recheios que quiser e o melhor de tudo é que ela pode ser consumida fria ou quente. Então, se você tiver um piquenique, é ótimo para piquenique. Se precisar preparar de um dia para o outro, também é super prática para isso. E se você gostou, aproveita para dar aquele likezinho, deixar um comentário, compartilhar com os amigos, dar uma força pra gente aqui no canal. E é isso, agora eu vou experimentar, porque olha, ela tá dando muita vontade, ela tá super molhadinha, ficou com uma altura ótima, a massinha assim tá bem crocante. Vamos ver se ela ficou boa, né?